Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Vamos agora orar, porque nós continuaremos o nosso estudo aí de vitória nos desafios da vida com o nosso pastor Davidson. Eu vou orar e logo depois já vou chamar o pastor Davidson para que ele esteja aqui conosco, e aí ele vai falar um pouquinho, depois ele vai em seguida entrar no estudo, tá bom? Deus querido, Deus bendito, obrigado pela manhã, obrigado pelo mês de novembro que se iniciou, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, obrigado por esse lindo dia, pelo menos aqui em Aracruz, um dia onde nós ouvimos já pela manhã o canto dos passarinhos, já vimos as pessoas indo e vindo, já começa a aumentar o movimento dos carros. Eu peço ao Senhor que guarde cada um dos que estão indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, outros indo para os seus afazeres, talvez indo para o médico, enfim, Senhor. Guarde cada um deles, livra-os de todo mal, é a minha oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. E peço, fala conosco mais uma vez, fala através do teu servo, com graça, com unção, com sabedoria, e que aquilo que ele falar possa, Senhor, não apenas tocar em nós, mas que possamos ter forças o suficiente para aplicar as nossas vidas, de modo que vidas sejam também reconciliadas contigo. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pastor Davidson, tudo bem contigo?
Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos, tudo bem? Deus abençoe a gente. Mais um dia de estudos. Amém, amém. Pastor Davidson, mês de outubro se encerrou, graças a Deus. Eu sei que vocês estavam aí em festa por conta do aniversário da igreja, e Isso. agora já estamos praticamente na reta final, na curva final. Já que estamos na reta final, onde muitas pessoas estão se mobilizando aí, já pensando no Natal, já pensando nos presentes, eu fiquei sabendo que você tem algumas indicações aí de presentes que vai compartilhar conosco nessa manhã, é isso mesmo? Ah, sim, pastor Aderson, é isso aí. Tem aqui, ó, hoje, como sempre, a gente fala de livros, né? Livros abençoadores. Aqui, ó, quero indicar aqui, ó, para você comprar de presente, para você, então, também para alguém, né? O livro que é a base dos nossos estudos atualmente, que é o livro Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória. A gente já está chegando na parte final dos nossos estudos, e esse livro aqui, ó, tem abençoado muitas vidas. Você que tem acompanhado nossos estudos está sabendo, né, o quanto tratamos de temas importantes aqui, temas valiosos e abençoadores. Então, quem sabe, né, você pode aproveitar esse período de fim de ano, Natal, fazer a sua encomenda para poder chegar ao livro, você presentear algum parente, algum irmão, né, em Cristo, uma irmã em Cristo, que vai realmente trazer bênção para essa vida. Você também, ó, pode adquirir, especialmente para as irmãs aí, as mulheres, o livro Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina. Nesse livro aqui, eu falo especificamente ao coração das mulheres, das irmãs, especialmente as irmãs que têm dificuldade, têm problemas assim com essa parte da segurança pessoal, né? Às vezes, há muitas mulheres que vivem um casamento em que o seu parceiro transmite insegurança para ela. Às vezes, até insegurança no sentido da própria integridade física dela, né? Então, o que Deus tem a falar para as irmãs sobre essa questão da segurança pessoal, né? Da segurança que só Deus pode dar. Então, uma dica de presente de Natal também, você pode fazer encomenda e chega a tempo do Natal, tá bom? O livro para as mulheres. E, claro, o nosso combo, né? O nosso combo do lançamento desse mês de outubro, que já terminou, Proteção Divina no Curso da Vida, conheça as revelações originais do Salmo 91. Tá? Então, você tem aqui, ó, o Salmo 91, todo destrinchado para você, além também do Salmo 23, que é um livro que você já conhece, né? As revelações originais do Salmo 23. Então, esses dois salmos aqui, você pode ter o conhecimento, além do que apenas você decorar o salmo. Além do que você apenas conhecer o texto, né, do salmo ali, mas sem ter uma noção exata do que o autor quis dizer. Então, o Salmo 23, que foi escrito por Davi, você vai ter total segurança do que ele realmente quer dizer aqui no Salmo. E no Salmo 91, principalmente, você vê aqui, ó, é um livro grosso, né? São 346 páginas, em que você vai entender claramente o que Moisés, como autor do Salmo 91, pretendia dizer, tá bom? Então, são dois livros maravilhosos que você pode comprar no Kobo, ok? Esses dois livros eu ainda tenho aqui em estoque, eu envio para você imediatamente, à medida em que você vai fazer a encomenda para mim, tá bom? Você pode fazer contato pelo meu WhatsApp, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. E eu terei prazer em responder para você e te informar como adquirir as minhas obras, tá bom? Então, Deus te abençoe, meu querido. Joia, joia, joia. Hashtag fica a dica, hein? Hashtag fica a dica aí, um bom presente para se dar aí no final do ano, tá bom? Pastor, o tempo agora é todo seu, fique à vontade. Muito bem. Já estamos aqui com o nosso estudo à mão. Estamos aqui no capítulo 9 hoje.
do nosso estudo sobre vitória nos desafios da vida. Lembrando também a você que ainda não tem o resumo do livro, o PDF com o resumo está disponível para você. É só você pedir ao pastor Aderson e ele vai mandar para você o nosso PDF, tá bom? Com o resumo em forma de tópicos do livro inteiro aqui, capítulo por capítulo. Então você perceba que estamos na página 13 hoje, no total de 16 páginas, né, no nosso resumo. Então, você vai ter bastante esclarecimento hoje sobre esse tema aqui no capítulo 9, mais do que vencedores. Sim, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, né? E tudo isso é uma grande verdade para a gente. Então, nesse capítulo aqui, estou esclarecendo o que significa, biblicamente, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É mais do que você ter uma mansão, carro, né, milionário, andar com relógio Rolex, comer em restaurantes caríssimos, né? Isso não é propriamente ser mais do que vencedor. Tá bom? A gente vai ver na Bíblia aqui o que significa isso. É mais do que riqueza, é mais do que você ter muito dinheiro no banco. Não é? Deixa o dinheiro no banco para o pastor Aderson, né? Ele tem bastante lá na conta especial que ele tem na Suíça, né? Então a gente vai buscar ter uma compreensão diferente do que é ser mais do que vencedor, ok? Olha só, vamos ver aqui o primeiro tópico do que significa ser mais do que vencedor, né? Não significa estar livre de problemas e tristezas também. Então, olha só, a gente vai enfrentar problemas, mesmo sendo mais do que vencedores, problemas em diversas áreas, né? Área física, área de saúde, área de emprego, área financeira, né? Área de trabalho, área família, espiritual, emocional, e que na parte emocional também não está livre de tristezas, né? Tanto problemas quanto tristezas, a gente não vai ficar totalmente livres disso aqui. Só depois, quando Cristo voltar, ou então quando a gente morrer, e já entrar na nossa nova realidade celestial, né? Aí então realmente estaremos livres de problemas e tristezas. Mas até que isso aconteça, a gente lida com problemas e tristeza, mas mesmo assim a gente já é plenamente mais do que vencedores. E vamos entender hoje os tópicos que nos ajudam a compreender essa expressão bíblica, tá? Então, alguns versículos aqui para a gente entender que ser mais do que vencedor não significa estar livres de problemas ou de tristezas, tá bom? Então, olha só. O primeiro texto é a primeira. Eu vou abrir já tudo, né? Deixar aqui engatilhado. Então, o primeiro texto é 1 Coríntios 10, 13. Tá bom? Esse é o nosso primeiro texto. Que diz assim, ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, veja que interessante, né? Nós temos aqui nesse quadro aqui do versículo de 1 Coríntios 10, 13, que até mesmo na hora que somos tentados, e Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados por Satanás ou pela nossa própria carne, pela nossa própria cobiça, né? Pessoal. Então, não veio sobre nós nenhuma tentação que fosse passível de resistência humana, tá? Ninguém pode dizer, eu fui tentado acima do que eu podia aguentar, por isso que eu pequei. Essa é uma desculpa que ninguém pode dar diante de Deus, porque o próprio Deus vela para que as nossas tentações sejam adequadas ao nosso nível de resistência, tá? Olha que interessante, né? Mas fiel é Deus, e disse aqui que Deus é fiel, né? A palavra é fidelidade. Ou seja, a fidelidade de Deus ela é vista em nossa vida, até mesmo no momento em que somos tentados, né? Porque Ele vai calibrar a tentação que Satanás envia para nós, ele vai calibrando a ponto da gente poder suportar
se de fato queremos agradar a Deus, né? Então, toda a tentação ela é plenamente aguentável, né, de modo humano, ela é plenamente suportável. E por quê? Porque Deus é fiel e não nos deixará tentar acima do que eu posso aguentar, tá bom? Antes, com a tentação, ele vai dar o quê? O escape, para que eu possa suportar essa tentação. Então, o fato aqui é que eu não estou livre da tentação, mesmo sendo macho que vencedor. Mas na condição de macho que vencedor, embora eu esteja livre da tentação, eu estou livre sim de uma tentação acima do que eu aguento, tá? Então essa é uma desculpa que ninguém pode dar perante Deus, de que ele caiu porque ele não esperava enfrentar uma tentação maior do que ele podia aguentar. Então isso é desculpa e você não pode fazer isso perante Deus, pelo menos. Você pode até enganar alguém, enganar até mesmo a si mesmo, se você tiver alguma dificuldade, até psicológica, né? Dupla personalidade, não sei, né? Tem muita gente que passa por dificuldades assim, né? Mas você até pode tentar enganar a si mesmo, mas você não consegue enganar a Deus em hipótese alguma, tá? Deus é todos, ele é soberano, ele sabe de tudo, então ninguém pode enganar a Deus, né? Não se deixe enganar, tá bom? Então, ele está velando para que a sua tentação seja perfeitamente calibrada do ponto de vista de que você consegue aguentar, tá bom? O outro texto é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Paulo fala o seguinte: escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Aqui Paulo está falando de si mesmo, né? Que ele está velando para que ele próprio não fique triste, da parte daqueles que deveriam alegrá-lo, né? Na sua alegrá-lo, tanto bom testemunho de fé, tanto boas notícias, né, de que a igreja de Corinto vai bem. Então, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que mesmo ele sendo Paulo, sendo mais do que vencedor, sendo o líder cristão com a envergadura que ele teve no primeiro século, né? Então, mesmo ele tendo a mesma envergadura que ele tinha como líder no primeiro século, ele podia passar por tristeza, ele cuidava para que não tivesse tristeza, porque era uma condição humana que tanto Paulo, como mais que vencedor, tinha, quanto a gente também, não é? Então, nenhum cristão, sendo mais do que vencedor, e mesmo na condição de mais do que vencedor, ele não está livre de passar por problemas. Paulo passou por vários, inclusive açoites, perseguição, prisão. Você conhece a história de Paulo, sabe disso, né? Então, ele não estava livre de passar por problemas e também por tristezas. Não estava livre, né? Ele podia até ser decepcionado com a atitude de alguns cristãos, né? Ele podia enfrentar isso. Então, o fato de você ser mais do que vencedor em Cristo não é uma garantia de que você vai viver feliz o resto da vida, sem nenhum problema, vai ficar completamente zen, vai morrer dormindo, não é? Não é garantia de nada disso, ok? Na verdade, em alguns casos, quando você entrega o coração para Jesus, você passa por tribulações. Se você mora você convive, né, com uma família que persegue o cristianismo, que não aceita a fé cristã, você vai passar por tribulações dentro de casa. Tem muitos cristãos aí que moram em países em que há perseguição completa e total a cristãos, intolerância religiosa contra cristãos, né? Eles são torturados, perseguidos, presos e mortos. Eles são mortos só porque são cristãos, não há nada além disso, entendeu? Então, o fato de eles serem cristãos, até mais do que vencedores, não os deixa livres de problemas e de tristezas, e problemas até sérios e tristezas também, muito sérias, né? Como depressão,
E até eu sei de cristãos que enfrentam uma tristeza, uma depressão tão grande e acha que não precisa buscar tratamento de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra até, né? Tomar um remedinho para equilibrar a química, né, do corpo. Eles acabam enfrentando tristezas muito sérias e alguns até atentam contra a própria vida, mesmo sendo cristão. Mas como é que pode, né? Será que alguém que pode ser considerado um cristão, mais do que vencedor, enfrentar um problema, uma tristeza tão profunda a ponto de tirar a própria vida? Sim, isso pode acontecer. Não é o ideal, não é o normal. Ninguém tem isso como regra para a própria vida, mas sim, conheço muitos membros de igreja que foram cristãos e fiéis a vida inteira, mas por algum desequilíbrio químico no cérebro, no corpo, e sem o tratamento adequado, né, talvez até por ignorância, tipo, querer buscar um psiquiatra, um psicólogo, essas pessoas, mesmo tendo fé em Cristo, mesmo sendo mais do que vencedores, podem sim enfrentar uma tristeza profunda, uma depressão, e essa depressão ela é uma doença, tá bom? Não tem nada a ver com falta de fé, não tem nada a ver com demônio no corpo, não, é doença. Assim como você, quando sente dor de barriga, você toma Buscopan para poder passar a dor, você precisa de um tratamento também se você estiver enfrentando uma doença psicológica, uma doença da alma, como a depressão é, tá bom? Não brinque com a depressão. Eu conheço muitos, inclusive cristãos, que brincaram com a depressão, acharam que era tranquilo, receberam também lutas, né, dentro dos familiares que não compreendem, até irmãos da igreja que não compreendem, e acabam lidando com uma tristeza profunda, uma depressão, e sucumbem a essa depressão. Então, não brinque com depressão, ok? Se você tem algum sinal de depressão, procure primeiro um psicólogo, e se for necessário, dependendo do nível de depressão que você tiver, o psicólogo pode te conduzir para um psiquiatra para que você possa tomar um remédio e então equilibrar as suas emoções e toda a química do seu corpo, do seu cérebro, tá bom? Isso é algo muito importante, é uma indicação, né, uma advertência de utilidade pública, tá bom? É importante, mesmo sendo cristão, você procurar ajuda caso você enfrente uma tristeza muito profunda, uma depressão muito profunda, ok? Às vezes só a conversa com o pastor não resolve. Às vezes só uma oração também não resolve, tá? Você vai conversar com o pastor, vai buscar oração, mas também vai buscar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, dependendo do caso que você estiver enfrentando, ok? Entenda a luta contra a depressão como a luta contra uma doença qualquer, né? Qualquer um que enfrente um problema sério de saúde vai buscar tratamento para, pelo menos, aliviar os sintomas e propriamente curar, né? Então, procure um psicólogo, um psiquiatra, caso seja necessário, para você vencer qualquer sintoma de depressão, qualquer nível de depressão na sua vida, tá bom? Isso é algo muito importante. Então, vimos aqui que mesmo na condição de cristão de verdade, mais do que vencedor, ninguém está livre de passar por problemas e por tristezas, tá? Isso é uma verdade muito séria que você precisa aprender a levar na sua vida, tá? Bom, a segunda verdade que nós aprender aqui, agora explorando mais Romanos capítulo 8, que é um texto que eu gosto muito. Para mim, Romanos capítulo 8, o capítulo inteiro é uma bênção, né? Para você que passa por dificuldades da sua fé, leia Romanos 8, estude sobre Romanos 8 pormenorizadamente, em cada versículo com detalhe, buscando palavra por palavra. Se você tiver condição até de olhar no original em grego, olhe, porque Romanos 8 é um texto maravilhoso que vai aumentar exponencialmente a sua fé, tá? Então, vamos ver aqui esses versículos de Romanos 8, que vão nos mostrar o que significa de fato ser mais do que vencedor, tá?
Então, primeiro, olha só, significa estar livre da condenação eterna e do poder do pecado. Então, do que você está livre? Primeiro, da condenação eterna, tá? Então, você está livre dessa condenação eterna que você tinha antes de se converter. Então, essa é a condição de quem em Cristo é mais do que vencedor. Ele está livre dessa condenação eterna porque Cristo o libertou disso. E antes que você comece a imaginar, né, como é que acontece essa condenação eterna? Não é o diabo que te joga para lá. Não é meramente o inferno, né, o inferno que você é livre. Quem é que vai te condenar eternamente? É o próprio Deus, o Deus Pai. O Deus Pai é juiz soberano de toda a terra, de todo o universo, na verdade. Né? Então, ele vai julgar, como ele já julgou os anjos, que se tornaram depois demônios, né? Os anjos rebeldes, que foram julgados e se tornaram demônios, como também ele vai trazer julgamento sobre a humanidade também. O povo fala que Deus é amor. Sim, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, é a própria essência de Deus. Agora, além de amor, Deus também é justo, Deus também é juiz, entende? Ele também é justiça. Então, como juiz, ele precisa condenar aquele que está em falta contra ele e contra as leis que ele próprio estabeleceu. Agora, como um Deus amoroso, como um Pai amoroso, ele vai buscar uma solução para essa condenação eterna que é reservada a todo ser humano, que, por causa do pecado de Adão e Eva, e dos seus próprios pecados também, principalmente, né? Pela natureza corrompida, que é dor de Adão e Eva, então, essa é a condição humana, infelizmente, né? A condição de estar espiritualmente morto e, então, plenamente desagradando a Deus o tempo todo, tá? Então, ser mais do que vencedor é estar livre dessa condenação eterna que o próprio Deus te daria. Porque esse era o curso normal da minha vida, da sua vida, sem Cristo. Entendeu? Deus, então, não seria injusto se condenasse eternamente a humanidade inteira. Porque a humanidade inteira está corrompida pelo pecado. E essa corrupção foi herdada, a natureza corrompida foi herdada de Adão e Eva. Entenda, nós não herdamos o pecado de Adão. O pecado de Adão, ele próprio já pagou, ele já morreu. Ele já sofreu, já morreu, além da culpa que possivelmente ele levou ao longo da sua vida, ele e Eva, né? Eles levaram a culpa de condenar a humanidade inteira à natureza pecaminosa. Tá? Eu acho que a consciência de Adão e Eva ficou bastante pesada devido a essa situação do que eles fizeram, né? Logo, naturalmente, após o pecado. Né? Com a sua consciência despertada, ele já tendo conhecimento, o conhecimento experimental do bem e do mal. Né? E era isso que Deus queria evitar que eles tivessem, o conhecimento experimental, especialmente do mal. Por isso que Deus quis evitar, mas eles escolheram errado. Né? Como muitas vezes a gente continua também fazendo escolhas erradas. E a gente acaba pagando um preço muito alto pelas nossas escolhas erradas. Né? Então é muito importante, também uma dica prática para a sua vida, quando você for fazer alguma escolha importante, faça essa escolha sem afobação, entendeu? Pensa direitinho, ora, conversa com pessoas que sejam especialistas na área dessa decisão que você vai tomar antes, entendeu? Busca tomar uma decisão importante sem afobação. Porque se você se precipitar, você pode mais tarde se arrepender amargamente de uma escolha errada que você fez, uma escolha importante, né? Geralmente é com quem você vai casar, se você vai mudar de casa ou não, se você vai escolher um emprego, vai mudar de emprego, mudar de profissão, fazer uma faculdade, ou deixar de fazer a faculdade, né? São escolhas importantes. Você vai planejar um filho, se você acabou tendo um filho não planejado, aí você não tem muita escolha, vai ter que se preparar e cuidar dessa criança, entendeu?
Então, faça escolhas inteligentes. E fazer escolhas inteligentes é você pensar direitinho sobre elas, orar sobre elas, buscar o direcionamento de Deus para que você não se arrependa no futuro, né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, estamos livres da condenação eterna. Essa é a primeira condição que nos classifica como mais do que vencedores, tá bom? Entenda que não tem nada a ver com você ficar muito rico e morar numa mansão, né? Comer tudo bom do melhor todo dia. Não, tá bom? Se isso acontecer, né, na sua vida, é bênção de Deus. Mas se não acontecer, você mesmo assim não deixe de ser mais do que vencedor, porque as suas fichas, elas estão colocadas na vida eterna, que é o contrário da condenação eterna, tá bom? Além disso, nós também estamos livres do poder do pecado em nossa vida, tá bom? Como assim? O poder do pecado? É o controle total que o pecado tinha na nossa vida, ele deixou de ter. A nossa natureza pecaminosa, ela continua dentro de nós. Mas nós não somos mais dominados por essa natureza. Eu não sou como um animal que vive de instintos, entendeu? Eu tenho a mente de Cristo que opera na minha vida, e essa operação da mente de Cristo em mim faz com que eu tenha condições de fazer escolhas diferentes. Vamos dar uma olhadinha lá? Romanos 8, versículos 1 e 2, tá? Que é o texto que já está aberto aqui. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação. Tá bom? Não há condenação. Aqui não se refere a cancelamento de internet. Isso é tudo bobagem. Não é? Se você, por amor a Cristo, por fazer a obra de Deus, com consciência, né, tranquila diante de Deus, você está fazendo o correto. E você foi cancelado mesmo assim pela cultura, cancelado na internet, tá sofrendo perseguição, você está sofrendo isso por amor a Cristo. Não é essa a condenação, não é que o texto quer dizer. A condenação aqui é perante Deus. Então, perante Deus, né, que na sua situação espiritual, não há mais nenhuma condenação, já que você está em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é ter um compromisso com Cristo. Não é só você declarar, eu amo Jesus, Jesus te ama, eu também. Não é só isso. Não é uma declaração de boca. Não é apenas você estar culturalmente
informando as pessoas que você é um cristão, você pertence a Cristo. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é ter compromisso. É ter um compromisso consistente com Cristo, com os valores da palavra de Deus, estar regularmente na igreja, recebendo direcionamento espiritual do seu pastor, do seu líder. Isso é estar em Cristo, entendeu? É ter uma vida de completa entrega à presença de Deus. Então, nenhuma condenação há para os que estão efetivamente em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você tem aqui uma escolha. Você não vai andar segundo a carne, porque a carne já não controla mais. A carne aqui é a natureza pecaminosa. A nossa natureza é corrompida, ela já não tem mais controle sobre nós. Né? Por que ela não tem mais controle? Porque nós já não estamos mais debaixo da condenação de Deus, mas nós estamos em Cristo. Por quê? Porque andamos segundo o Espírito Santo. O direcionamento do Espírito Santo sobre nós é o que nos faz realmente compreender o que é estar andando em Cristo. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés, que também é a lei de Deus, ela apontava o pecado. E, portanto, dizia, se você continuar pecando, você vai morrer. A função da lei é essa. A função da lei é nos ajudar a ter uma vida que agrade a Deus depois da nossa conversão. Mas a nossa salvação, ela só acontece não pela observância da lei. Ela acontece pela graça de Deus, movida por Cristo Jesus e sua obra de salvação e por nossa fé nessa obra de salvação. Tá? Então, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo e não perante a lei. Né? Mas a lei serve para apontar que eu estou errando e vai me levar ao conserto e, portanto, após a minha conversão, a lei vai me ajudar a compreender o que eu preciso fazer para agradar a Deus e, portanto, ter uma vida de santidade. Tá bom? A função da lei é a função após a minha conversão. Voltando aqui para o nosso resumo, então, eu estou livre da condenação eterna e também do poder do pecado na minha própria vida. Tá bom? O pecado já não me domina mais. A minha natureza pecaminosa, corrompida, já não me domina depois da minha conversão. Tá? Isso aqui significa ser mais do que vencedor. Também significa ser mais do que vencedor, ter comunhão com Deus e ser guiado pelo próprio Espírito Santo. Veja aqui os versículos 14 a 16, Romanos 8. Vamos pular lá para o versículo 14, que fala de sermos guiados pelo Espírito. Então, de 14 a 16. Deixa eu ajeitar aqui na tela. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, não é qualquer um que é filho de Deus. Não é qualquer ser humano que é filho de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus? Quem está em Cristo. Tá bom? Sem estar em Cristo, sem ser guiado pelo Espírito, isso aqui não traz filiação a Deus. E se alguém não é filho de Deus, esse alguém não é mais do que vencedor. Tá? Então, em outras palavras, ser mais do que vencedor é ser filho de Deus, que é estar em Cristo, que é o mesmo que ser guiado pelo Espírito ao longo da sua vida. Tá? É você entregar o seu coração a Cristo até o ponto que ele tenha total controle em todas as áreas da sua vida. Versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão. Novamente aqui, a escravidão é o pecado. Né? A nossa natureza é corrompida e pecaminosa. A gente não está mais escravo dessa natureza. Então, não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Temor de estar novamente em segurança, de estar desagradando a Deus. Né? E, portanto, ser condenado eternamente. Esse temor já não existe mais, para
quem está em Cristo, não existe mais o temor de ser condenado eternamente, porque o próprio Cristo garante a segurança da nossa salvação. A segurança da sua salvação, da minha salvação, não está amparada na minha própria força, na minha própria condição de escolher não pecar, de escolher o correto. Porque se fosse esse o amparo da minha vida espiritual, eu já estaria condenado novamente. Graças a Deus que a manutenção da minha salvação não depende de mim, porque se dependesse de mim, eu estaria totalmente perdendo salvação ao longo da minha vida, né? Não é assim que funciona. O próprio Deus garante, pela sua graça, pelas obras de Cristo, uma vez que eu já tive fé em Cristo, né? Então, o próprio Deus garante a segurança da minha salvação eterna, ok? Por isso, eu não preciso andar em temor, porque nenhuma condenação há para mim, já que eu pertenço a Cristo, já que eu ando segundo o Espírito Santo, né? E essa é a condição normal de todo cristão, ok? Então, eu não estou mais debaixo do espírito de escravidão, para estar em temor novamente, né, de ser condenado por Deus, isso já não é parte mais da minha história. Isso é lá do passado, no meu presente já não tem mais esse temor, já que eu pertenço a Cristo. Mas o que eu recebi? O espírito de adoção de filho. Então, eu já sou filho. Lembra, Paulo está escrevendo aqui aos cristãos de Roma, ou seja, cristãos pagãos, né, que vieram do paganismo. Cristãos que vieram, gentios, na verdade, que vieram do paganismo. Não eram judeus aqui, tá bom? Eram gente que veio do paganismo e estavam lá no coração do Império Romano, tá bom? Então, todos recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós, que recebemos esse espírito de adoção, clamamos Abba Pai. Abba é uma expressão aramaica que significa paizinho, né? O pai naquela intimidade do pai com uma criança pequena, né? O modo como a criança enxerga o pai, aquele pai forte, herói, grande, né? Então, essa figura da criança que enxerga o pai, chama ele de Abba, né? É uma expressão aramaica que significa o pai, né? Nessa intimidade. É nisso aqui que nós fomos adotados por filhos, ou seja, nós estamos gozando agora da intimidade com Deus Pai, como se filhos naturais fôssemos desde cedo, como se nunca tivéssemos transgredido nenhuma lei do Pai, né? Essa intimidade intensa que nós podemos ter com o Pai, porque Cristo propiciou essa intimidade para nós hoje. Versículo 16, o próprio Espírito, aqui é o Espírito Santo, né, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, aqui é o nosso Espírito humano, né? Então, é o Espírito Santo com letra maiúscula que testifica pessoalmente com o nosso espírito humano. O que ele testifica? O que testificar é estar assertivamente reforçando, né? É estar completamente garantindo alguma coisa. O que ele está garantindo? Ele testifica com o nosso espírito, garante ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, se você tem dúvida se você é filho de Deus ou não, ou é uma segurança emocional, que você pode até tratar com o psicólogo, ou se for uma segurança real, de você não ter certeza se você converteu ou não, você pode, nesse momento, aproveitar até essa ocasião aqui, para fazer sua oração de completa entrega a Jesus. Você não se converteu, não tem segurança de sua conversão, você pode fazer isso agora, entendeu? Você pode dar uma parada aqui na live, dar uma pausa, pode fazer a sua oração e entregar completamente seu coração a Jesus. Então você vai ter a certeza, dentro do seu próprio espírito, de que você é filho ou filha de Deus. Tendo essa certeza, toda a dúvida se dissipa e você então vai ter a testificação espiritual dentro da sua mente, do seu próprio coração, do seu espírito,
de quem você realmente é. Você é filho de Deus e não filho do diabo ou da sua própria carne, enfim. Você não está à deriva no mundo, mas você, de fato, tem o Senhor que segue e controla a sua vida. Tá bom? Voltando aqui para o nosso resumo. Então, ser mais do que vencedor é ter comunhão com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Tá bom? Nós já vimos aqui os detalhes do texto de Romanos 8, dos versículos 14 a 16. Também, vamos adiantar aqui para o nosso horário, né? Também ser mais do que vencedor é saber que o sofrimento faz parte da caminhada cristã vitoriosa. Versículo 18, olha só, Romanos 8, 18. Olha o que está escrito aí. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Então, as aflições são uma realidade da vida do cristão. E quem fala isso é Paulo. Era um homem que sabia o que era aflição, né? Então, ele tem certeza, ter por certo é ter certeza, não ter dúvida nenhuma disso. O que ele não tem dúvida? De que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória, portanto, que vai ser revelada para nós. Essa glória de Deus vai ser colocada completamente na nossa vida. Não é a glória humana, entendeu? Não é a glória de um presidente da República. Não é a glória de um rei. Não é a glória de uma realização, uma obra boa que você fez. Nós nos gloriamos da obra de Cristo. Aqui é a glória de Deus que há de ser revelada em nós, com a nossa própria ressurreição. Depois, né, no final de tudo, a nossa partida para a glória eterna, estar em Cristo. Então, todas as aflições que enfrentamos agora, nesse tempo presente, Paulo tinha certeza de que são infinitamente inferiores à glória que vamos realmente receber no final de tudo. Tá? Ela vai ser revelada a nós. A nossa própria natureza, que hoje é pecaminosa, hoje é corrompida, ela vai ser transformada. E no meu próprio corpo da ressurreição, como o corpo de Cristo, eu vou ser plenamente glorificado por Deus. Ok? Então, essa é uma certeza que todo cristão pode ter. Não precisa ter dúvida, né? As aflições vêm, mas elas são infinitamente inferiores em peso, em valor, à glória que em nós há de ser revelada, tá? Saber disso é você saber que você é mais do que vencedor por causa dessa bênção, dessa promessa que Deus deu a todos os servos dele, certo? Ser mais do que vencedor também é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, nós temos aqui, né? A herança de Deus que ele dá para Israel, que é o povo que ele escolheu. Nós somos enxertados em Israel, como a oliveiras bravas que éramos, né? Fomos enxertados mesmo assim no tronco da oliveira verdadeira, que é Israel, tá bom? Então, porque estamos em Israel, estamos em Cristo, né? Nós, então, somos herdeiros de Deus, dessa herança que também recebemos, e co-herdeiro com Cristo, porque Cristo, como judeu, ele também é herdeiro dessa herança do próprio Pai. E Cristo, após a sua ressurreição, Cristo, ser humano, né? Após a sua ressurreição do corpo humano, ele já ascendeu ao céu. Então, ele já está glorificado, sendo a primícia daqueles que morrem. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar nesse sentido de ressurreição permanente. A ressurreição com a glorificação eterna. Cristo foi o primeiro ser humano, plenamente humano, que já está glorificado hoje eternamente. Os outros seres humanos já estão no estado intermediário de glorificação também, mas não é ainda a glorificação permanente no céu, tá? Cristo é o primeiro
que chegou, e por enquanto o único, está nessa condição de glorificação eterna já plenamente na sua vida, ok? Nós receberemos isso, porque nós somos co-herdeiros de Deus, juntamente com Cristo, essa condição após a ressurreição, né? Então, nós também receberemos lá no futuro essa bênção. Veja aqui o versículo 17, Romanos 8, 17, né? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. A nossa herança vem de Deus, nosso Pai, né? E co-herdeiros de Cristo. Cristo é herdeiro direto do Pai e nós também fomos feitos herdeiros do Pai e herdeiros juntos com Cristo, na mesma condição. Veja que bênção, né? Cristo sendo o nosso maior modelo, aquele que é herdeiro do Pai por merecimento próprio, devido à vida perfeita que ele levou aqui na Terra, sem pecado algum, sem nenhum tipo de corrosão na sua alma, no seu espírito, pela natureza pecaminosa. Cristo não viveu isso. Ele conseguiu viver sem cometer pecado algum ao longo da sua vida. E ele, então, divide conosco as bênçãos dessa vida perfeita diante de Deus. Então, a vida perfeita de Cristo agradou a Deus e aplacou a ira de Deus. E ele, como sendo o nosso novo representante, enquanto que Adão era nosso representante lá no Éden e ele pecou, Cristo é o nosso novo representante, trazendo redenção e o favor de Deus para a humanidade inteira, desde que essas pessoas que pertencem à raça humana estejam tendo uma experiência de conversão, de salvação e tendo Cristo na sua própria vida, tá? Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, ou seja, se lutamos com a nossa própria carne, né, para poder padecer por amor a Cristo, isso nos faz, então, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Então, como Cristo foi glorificado, nós também seremos, desde que estejamos dispostos a padecermos por amor a Cristo, como ele também padeceu, tá? Então, essa é a ordem do dia. Padecimento, sofrimento, luta, ansiedade, tristeza profunda até, padecimento momentâneo, para que sejamos glorificados no final, tá? E esse fato de ser glorificados, essa esperança, é o que, de fato, nos faz sermos mais do que vencedores. É a esperança da glorificação e vida eterna após essa nossa experiência na Terra. E para fechar, já estamos aqui nos minutos finais do nosso estudo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso aqui nos faz mais do que vencedor. Nada pode nos separar, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, revelado pela sua obra de salvação em nosso favor. Vamos ver aqui do Romanos 8, de 35 a 39. É um texto um pouquinho maior, mas vale a pena a gente explorar aqui, né? 35 a 39, olha só aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, né? Aqui são situações de perseguição, tortura, aqui nudez aqui é vergonha pública, né? Perigo de perder a vida ou a própria espada, que é a espada aqui se refere à perda, à certeza da perda da vida, né? Por uma situação de espada, né? De martírio mesmo, né? Por amor a Cristo. Como está escrito, por amor de ti, que de ti aqui é Cristo, né? Somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, né? É sofrimento. Mas em todas estas coisas, que todas estas coisas são essas? O sofrimento, perseguição, morte, vergonha pública, hoje em dia, cancelamento na internet, cancelamento da própria vida, perseguição, né? Mas em todas estas coisas ruins, né? Somos o quê? Mais do que vencedores.
Esse é o texto principal que diz que você é mais do que vencedor, mesmo enfrentando lutas, perseguições, problemas, tristezas profundas. Mesmo assim, você é mais do que vencedor por aquele que nos amou, por aquele que te amou, que é Jesus. Ele garante a sua nova condição de mais do que vencedor, mesmo que você enfrente tristezas, problemas e lutas na terra hoje. Tá? 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou seja, nada nem ninguém, não é? Nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui é equivalente, o amor de Deus é equivalente ao amor de Cristo a nosso favor. E nada nem ninguém pode nos separar, por quê? Porque nós já estamos em Cristo, já somos mais do que vencedores. Amém? Muito bem, pastor Anderson, a palavra é sua agora. Joia, 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 joia. Quero dar bom dia aí para algumas pessoas que estão conosco e que a gente consegue enxergar, como a nossa querida irmã Rosilane Mello, que está aí conosco. Bom dia, Deus abençoe sua casa, sua família. Também a Zilmar está conosco. Bom dia, Zilmar. Deus abençoe sua casa, sua família. Também a nossa irmã Ilma Dias está conosco. A Dora também está conosco e outros irmãos e amigos que estão aí. Né? Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto você estava falando, você chegou no momento que você abriu o texto, foi lá para a carta de Paulo aos Romanos, aí a Glória, eu imagino, né? Por conta do comentário que ela fez, né? Glória a Deus por sua palavra. Eu imagino que ela tenha dado um pulo, um salto onde ela estava, né? Para dar esse glória a Deus, porque em todo tempo há tempo de aceitar a Cristo enquanto aqui neste mundo. É verdade, né? É verdade. E engraçado que no último domingo eu recebi alguns visitantes lá na igreja e eu deixei isso claro, né? Foi o próprio Deus, através do Espírito, que de alguma maneira agiu, levou ele ou ela até lá para ouvir a palavra. Então a oportunidade está sendo dada pelo próprio Deus. Fala aí, meu amigo. Isso mesmo, né? Como a gente já disse aqui, a gente é livre da ira do próprio Deus. E é até interessante como a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, descreve essa ira de Deus contra seres humanos, né? Você já deve ter lido na Bíblia que então as narinas fumegaram, né, de raiva. No original hebraico é literalmente assim. As narinas ficaram vermelhas e fumegando de raiva, soltando aquela fumaça de raiva, né, e o nariz vermelho. É como aquela imagem que a gente vê em desenhos animados de um touro, né, todo vermelhão e soltando fumaça pelo nariz, querendo chifrar, né, alguém que está perturbando ele. É mais ou menos essa imagem, né? Que a Bíblia ela tem uma linguagem muito concreta, muitas vezes. Então, Deus fumegando, o monte fumegando, e Deus fumegando também, fumegando de raiva nas narinas, né? Então, esse tipo de ira contra a humanidade, porque a humanidade desobedeceu a Deus, é essa ira que foi aplacada. Então, Deus, como juiz, bateria o martelo julgando, condenando. Mas a gente intercede, o próprio Cristo intercede por nós, e essa intercessão de Cristo em nosso favor aplaca aquela situação de ira. Então, o mesmo juiz irado, ele agora fica complacente por causa da ação de Cristo em interceder por nós, né? Essa é a imagem que a Bíblia traz sobre o perdão de Deus para a nossa vida. Profunda essa imagem, né? Quando a gente olha e pensa, reflete sobre essa questão, né? A gente vê o quanto Deus nos ama. A nossa irmã Dora também, ela segue e diz, né? Eu acho que ela deu um outro pulo aí também, né? Antes dela ir para o trabalho. Estou estudando o livro de Romanos, que bênção para as nossas vidas. É verdade. Acho que o livro de Romanos é o resumo, né? Da Bíblia, do Novo Testamento, que tem muita coisa ali importante para os nossos dias de hoje. Toda a Bíblia, mas ali o Romanos também. Fala aí, meu querido. Especialmente Romanos 8, né? Se você está meio embaixo aí na sua fé, está meio chururu aí, né? Está meio cabisbaixo aí, igual aquele leão do desenho animado do Pica-Pau, já viu? É
urso, aquele urso, Aham, né? Aquele urso barba por fazer, né? Parando lá, aham. lá arrastando no chão, né? Ah, meu Deus, coitado de mim, né? Se você está assim espiritualmente, leia Romanos 8, estude Romanos 8, Deus vai te levantar, em nome de Jesus. Amém, amém. E ela, por fim, ela fala: Estou saindo para trabalhar e desejo um dia abençoado para todos. Amém. Queridos, nós estamos então encerrando aí o nosso estudo do dia, né? Vitória nos desafios da vida, com o nosso querido amigo Pastor Davidson. Ele vai relembrar, né, a questão do final do ano, onde é o momento em que nós já começamos a nos movimentar com relação aí presentes para o final do ano, o que presentear. Então, ele tem excelentes dicas aí para você. Quais são as dicas, meu amigo? Isso aí, pastor Alisson. Obrigado mais uma vez por sua ajuda, por sua parceria, né, com a gente aqui. Olha só, o nosso livro base do nosso estudo, se você está certificado pelos estudos, tenha o livro em mãos, né? Está tudo aqui, de modo ampliado. O que eu falo aqui de modo resumido não é muito grosso, portanto, você consegue ler rápido e ter guardado aqui na sua casa todo o conteúdo de vitórias da sua vida, tá bom? Essa é uma bênção para você. Aqui, ó, um outro presente também muito bom para você dar de Natal, no final do ano aí, ó, é o livro Guardadas pelo Amor, que é um livro específico para mulheres, tá bom? Você pode, quem sabe, abençoar a sua esposa, abençoar a sua mãe, uma irmã sua, né, de sangue também, uma tia, né, no caso. Pode abençoar alguém, né? Uma mulher, especialmente, esse livro é feito para elas, ok? Uma bênção também na sua vida. E os nossos irmãos, né? Quase irmãos siameses. Aqui, ó, né? Proteção do curso da vida, o Salmo 91 e o Salmo 23, totalmente comentados, os dois, com base no original em hebraico, tá? Você vai conhecer todos os segredos dos dois salmos de modo profundo, talvez seja o comentário em português com mais profundidade lançado aqui no Brasil, tá? Feito por mim, que sou um autor brasileiro também. Então, todos os exemplos, toda a pegada, toda a análise, é uma análise profunda, completa desses dois salmos aqui, à luz do original em hebraico, tá bom? Então, eu acho que não existe no mercado nada mais completo do que esses dois livros. Então, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402 e eu terei prazer em fazer contato com você, respondendo como você adquirir qualquer um desses meus livros aqui. E aproveite. Em novembro ainda há 2 meses que há tempo de você se preparar, recomendando os livros para poder dar de presente no próximo Natal. Tá bom? Joia, joia, joia. Queremos agradecer a presença virtual de todos vocês, o pastor Albert Eclésia, pastor que está aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, feriado, dia 2 de novembro, nós não teremos amanhã com Deus. Tá bom? Vou pedir, então, o pastor Davidson, por gentileza, esteja fazendo a oração final. Amém. Vamos fazer a oração então, né? E assim encerrando o nosso estudo de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra no dia de hoje, especialmente esse capítulo maravilhoso de Romanos 8, que tanto, ó Pai, nos dá profundidade na vida espiritual, nos ensina valores importantes e também essa nossa percepção de que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando estudamos a tua palavra, entendemos a nossa posição diante do Senhor. E essa nossa nova posição foi garantida por Cristo Jesus. E então temos o teu favor e o livramento de toda e qualquer condenação que tínhamos, que o Senhor nos daria caso não tivéssemos em Cristo. Nós então te exaltamos por isso, nós te agradecemos por essa bênção e por o Senhor nos fazer mais do que vencedores em Cristo. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, consola, ó Pai, os enlutados, abençoa os aflitos, dá vitória a cada um de nós, também sobre as circunstâncias da nossa vida pública, da nossa vida aqui na Terra. Pedimos estas bênçãos e agradecemos desde já, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém
e amém. Joia, joia. Tenham todos, então, um excelente dia, hein? Tchau, tchau. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.